Vamos continuar nossa leitura de Apocalipse? Vamos lá, nós encerramos o capítulo 13, eu quero fazer só um desfecho aqui e relembrar, um resumo. A gente viu no capítulo 13, vimos a besta emergir do mar, a primeira besta, vimos que Deus estava no controle, né, de todas as coisas, mesmo com a atuação desse governante que estava sendo inspirado pelo dragão ali, e perseguindo a igreja. No meio disso vimos que a igreja ela tem que se manter perseverante, fiel, até mesmo se ela for levada ao cativeiro, né, e à espada, como diz no capítulo 13. Depois surge a segunda besta que veio da terra, e nós vimos que essa segunda besta ela tem uma atuação religiosa, ela tem uma atuação de um falso profeta, tá certo? Diante dessas informações, deixa eu rapidinho ler aqui o resumo. É essencial perceber, gente, que a guerra, né, do dragão contra a humanidade, ela é principalmente uma guerra religiosa, tá? Deixa eu já chamar a atenção de vocês nessa frase aqui. Eu não sei quantos viram o que aconteceu aí nessa abertura das Olimpíadas, que deu bastante o que falar, que uma das coisas que eles fizeram foi uma paródia. Olha só que coisa que a gente tem falado, a gente tem lido o Apocalipse, e nós temos visto que Satanás faz paródias das coisas de Deus. E houve uma paródia da Santa Ceia, vocês viram, né? Com o grupo de LGBT e algumas questões, eles fizeram ali uma paródia brega, muito mal feita e ofensiva ao cristianismo, à fé cristã, mas foi feita. E nós temos que entender que esse é o espírito dos finais dos tempos. Nós estamos estudando isso, a gente se choca, obviamente, com esse tipo de coisa, mas nós estamos vendo que isso aí vai acontecer, né? Não tem para onde ir. Mas, ao mesmo tempo, mesmo nesse ambiente, nós vimos cristãos se posicionando, né? Nós vimos, eu vi uma delegação das Ilhas Fiji, adorando a Deus, louvando a Deus. Nós vimos aquela menina, né, skatista ali, pregando o evangelho ali com libras, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estamos vendo outras manifestações, inclusive ela está sendo perseguida ali por questões do pronunciamento dela. Esse quadro que eu estou contando das Olimpíadas, você percebe que tem muito a ver com o Apocalipse? Tem muito a ver. Quer dizer, quem está ali, persevere, seja fiel, e você vai ter afrontas. Vai ter, por quê? Porque o espírito dos finais dos tempos, ele também vai se levantar, que é um espírito anticristo. E ele vai parodiar as coisas de Cristo, né, de uma forma trazendo idolatria e blasfêmias. Então, nós estamos vendo, presenciando o que nós estamos lendo em Apocalipse. Tá? E isso é finais dos tempos, isso nós não sabemos até quando, mas a tendência disso é ir piorando, e se acentuando, ao mesmo tempo que a tendência da verdadeira igreja é que ela assuma a sua missão. É isso exatamente que nós estamos vendo em Apocalipse. Estou dando um exemplo, né, da semana do que é o que nós estamos lendo em Apocalipse. Tá? É muito interessante. Então, essencialmente, a guerra do dragão, ela é religiosa, gente. A rebelião do dragão original foi provavelmente, acima de tudo, um desejo dele, né, de se engrandecer, né, egocêntrico, de tomar algo que não pertencia a ele. De Satanás a gente está falando, né? Essa segunda besta que a gente leu, num certo sentido, ela também pode ser considerada um tipo de sacerdote, gente, do culto à primeira besta. Um tipo, sacerdote, um profeta, ele tem uma atividade religiosa, a gente já entendeu isso aí, né? Olha só, tem uma interpretação do Osborne, daquele comentário, desse capítulo 13, e ele diz assim, a tese dele é essa, que a passagem que nós lemos, capítulo 13, descreve o período da tribulação. Então é isso que ele vai argumentar, e nós estamos vendo que é isso que está acontecendo. Final da história, quando a besta, ou / anticristo, / um governante mundial,
que se faz de um tipo de salvador da humanidade, ele se coloca na posição de Cristo. Então, essa besta sobe ao poder. Então, nós estamos nessa expectativa. Isso aí vai acontecer. Quando a besta, e a segunda besta, quer dizer, um outro poder religioso, juntamente com esse poder de governo, econômico, militar, e de uma soberania, né, de Estado, eles vão se juntar. E esse poder religioso vai trabalhar para levar as pessoas à fidelidade a esse governante, que é um tipo de salvador, que vai se apresentar dessa forma e vai querer ser adorado, vai querer a lealdade da mente, a marca da besta, a lealdade dos seus pensamentos e a lealdade dos seus atos, que essa é a marca da besta, em fidelidade a esse governante. Para isso, vai ter sinais, prodígios, maravilhas, ressurreição. Olha só, gente, nós lemos isso tudo no capítulo 13, eu estou resumindo, né? E ele diz aqui, depois que o anticristo é assassinado, retorna à vida, como a gente viu, o falso profeta vai levantar uma estátua e fará a estátua falar, viver, inaugurando assim o período em que cada pessoa aceitará o sinal, que a gente não sabe se é literal ou não ainda, da besta, ou vai morrer. E aceitar, na verdade, aqui é seguir, é ser propriedade desse, né, desse Cristo aí, desse falso Cristo, dessa besta. E isso está prestes a acontecer, gente, porque o mundo está tão virado, que qualquer pessoa que der conta aí, como eu já falei, né, de apaziguar o Oriente Médio, imagine acabar com a guerra no Oriente Médio, a guerra da Rússia e Ucrânia, apaziguar tensões da China com outros países ali. Então, essa tensão que existe no mundo, fora outras coisas que ele cita aqui, políticas na África, estabelecer paz nesse mundo tumultuado, um indivíduo que surge e consegue fazer essa geopolítica, ele vai ser considerado um tipo de salvador do mundo, porque o mundo está, né, degringolando, está piorando o negócio aí, tá certo? Então, é nesse ponto que a gente está? Acredito que sim, né? E nós temos que ficar atentos aí, e justamente sobre isso que o capítulo 13 falou, tá certo? Então, a gente inicia hoje o capítulo 14, vamos lá, do versículo 1 ao 5, eu vou ler, só para você ter a ideia do início do capítulo, mas aí eu retomo uma introdução aqui de anotações, tá certo? Mas vamos lá, versículo 1, João diz assim, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estavam, então com o Cordeiro, né, estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Olha que interessante, então essa voz do céu, de muitas águas, né, vindo aí talvez desses 144.000, e eles entoavam um cântico novo diante dos 4 seres viventes, dos anciãos do trono. Ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000. Então tinha alguém cantando e os 144.000 poderiam aprender e cantar. Olha que interessante. Que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Essa é a passagem mais difícil que tem, para mim, mais do que o 666 de Apocalipse. Tá? A gente vai ver por quê. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então eles estão seguindo, são discípulos de Jesus, discípulos do Cordeiro. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, belíssimo texto aí. Aqui nós temos pessoas que pertencem ao Cordeiro e que estão num momento ali marcados pelo Cordeiro de adoração a esse Cordeiro. Então nós vamos tentar entender essa passagem aqui, mas antes eu quero fazer algumas leituras antes do texto. Então preste bastante atenção aqui em mim, nós vamos retomar alguns conceitos
Eu vou ler devagar aqui esse resumo, essa contextualização prévia. Então, olha só. Este é um capítulo incrivelmente rico, especialmente porque ele contrasta, olha só, ele contrasta, faz um contraste com o futuro dos santos, com o futuro dos pecadores. Nós vamos ver no capítulo esse contraste entre o futuro dos santos. Todo mundo sabe, quando eu falo santos, está falando dos salvos, da igreja, né? E dos pecadores. O livro inteiro está organizado em uma série de cenas. Nós vemos que o livro inteiro tem várias cenas que estão sendo o quê? Justapostas, né? Elas estão se sobrepondo e parece que repetindo e se intensificando, que contrastam a realidade celestial com a terrena. Presta atenção, contrastam o mundo vertical, centralizado na presença de Deus e do Cordeiro com os santos, com a situação horizontal, na qual as forças do mal parecem triunfar. Não é isso que a gente está vendo? Nós vemos uma soberania de Deus, a centralidade dos santos com Deus, marcado por Deus, Deus julgando a terra, mas de repente nós também vemos o mal devastando a humanidade, controlando, tendo poder também. Existe uma tensão entre esses dois reinos que nós estamos vendo, uma guerra, um conflito. O capítulo 1 retrata Cristo, lembra lá no capítulo 1? Retrata Cristo andando entre os candelabros, a igreja, protegendo e tendo controle sobre as igrejas, lembra? Ao passo que o capítulo 2 e 3 revelam a perseguição e os movimentos, olha só, heréticos, posicionados para a batalha contra a igreja, que são as cartas, as mensagens, que tem vários movimentos heréticos ali, lembra? Os nicolaítas, Jezabel, os movimentos heréticos que estão tentando entrar dentro da igreja. A majestade, vimos também, da sala do trono, no capítulo 4 e no capítulo 5, estabelece um contraste com o culto ao imperador. E os juízos dos selos, no capítulo 6, contrastam com o selamento dos santos e a alegria da multidão no céu, no capítulo 7. Os juízos das trombetas, no capítulo 8 e 9, que nós vimos, são respondidos com a promessa à igreja de que o rolo de manuscrito, o plano de Deus para o final desta era, envolverá sofrimento, amargor, não sei se você lembra, mas resultará em doçura, vindicação. O rolinho foi comido, tinha doce e amargo ao mesmo tempo, né? O papel da igreja nos acontecimentos turbulentos dos finais dos tempos é visto tanto na medição do templo, lembra quando o templo foi medido, quanto no ministério daquelas duas testemunhas que falavam profeticamente, foram mortas e ressuscitaram. Esse é o papel da igreja. Ao compararmos o capítulo 12 com o 13, percebemos que a morte dos santos será a vitória deles sobre Satanás, e a aparente vitória de Satanás será na realidade sua derrota. Isso aí nós estudamos também. A guerra da falsa trindade contra o povo de Deus, né? Qual que é a falsa trindade? O dragão, primeira besta, segunda besta, falso profeta. Então, traduzindo, o dragão, o anticristo, falso profeta, né? Apresenta a cena para o quadro do capítulo 14, que revela a vitória dos santos e a punição eterna daqueles que escolheram ser instrumentos das ações do dragão contra os santos. Então há uma vitória dos santos e uma punição daqueles que escolheram o lado do dragão. Esta é a quarta das 6 subseções do grande interlúdio. Lembra que nós ainda estamos num interlúdio. É um grande interlúdio do capítulo 12 ao 14. Como indica o marcador literário, como a gente já sabe, cai em Edom, então vi. Tematicamente, porém, há 2 seções principais. Nos capítulos 12 a 13, nós vimos a guerra da falsa trindade contra o povo de Deus. No capítulo 14, nós vamos ver, trata das ações de Deus e de seu povo em resposta aos ataques. Capítulo 14 que nós vamos estudar. Essa visão também tem 2 partes, a glória dos santos e o juízo dos pecadores. Capítulo 14, nós vamos ver. A segunda parte traz a mensagem dos anjos, nós vamos ver também o evangelho eterno, tá? Então ele é dividido aqui em algumas sessões, como nós vamos começar
a estudar. Eu gostaria de ler novamente e depois já iniciar os comentários do versículo 1. Então, vamos lá no versículo 1, 14:1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Vamos lá, complicação, esse tal de 144.000, né? Já vimos isso aí há um tempo atrás. Na verdade, se a gente for ver, nós entendemos lá para trás que é, na verdade, só um símbolo da totalidade da igreja, mas aqui existe algumas complicaçõezinhas a mais. Então, vamos devagar aqui. O contraste entre a besta e o cordeiro encontra paralelo no contraste entre os seguidores da besta, com o seu sinal estampado em sua testa, e os seguidores do cordeiro, com os nomes do cordeiro de seu pai escrito nas suas testas. Então vamos lá, literal ou não? Gente, se o nome na testa dos salvos e do cordeiro está na testa dos salvos, for literal, provavelmente a marca da besta é literal. Por quê? Por causa da paródia, da cópia. Se a marca dos comprados não for literal, ele está falando daquilo que eu tenho entendido, que os salvos têm a sua mente controlada como propriedade do Cordeiro e de Deus, pertencimento, fala de pertencimento, de propriedade. Então a nossa fé, aquilo que a gente crê, que pensa, está submetido ao Evangelho, a Cristo, ao Cordeiro e a Deus. Há uma grande possibilidade da marca da besta também não ser literal, porque há essa paródia. Isso tranquilo, todo mundo entende que é essa. Mas e se for literal, pastor? Se for, vai ser. É que, a meu ver, não há essa necessidade de literalidade. Só que o diabo, ele gosta, né, de marcar coisas da terra, como a gente viu. Então ele vai soltando essas marcas no mundo, que parece que indicam, né, essas marcas, indicam esse espírito anticristão. Então pode ser que surjam questões físicas que apontam para esse controle da besta. Isso eu acredito que vai acontecer, porque o marketing trabalha assim. O marketing, ele trabalha com ilustrações de coisas que controlam a mente das pessoas, tá? Então, talvez sim, talvez não. Há uma identificação, talvez sim, talvez não, porque a identificação será o quê? A fé e o comportamento. Essa vai ser a maior identificação da igreja sendo perseguida pelo Evangelho, e ela morrendo pelo Evangelho, indo, sofrendo as consequências. Essa marca, essa pessoa está marcada pelo Cordeiro. É isso, na verdade, o que vai acontecer nos finais dos tempos, é uma dicotomia profunda. Não haverá mais isso que nós temos hoje, um meio termo, gente morna. Ou você é do Cordeiro, ou você está seguindo o dragão. Não tem esse negócio mais no banho-maria. Porque as coisas elas vão demandar uma escolha radical, uma escolha: eu pertenço a isso, a esse sistema, ou a esse, não dá mais para ficar em cima do muro. E isso vai acontecer, eu acredito, naturalmente. As coisas vão, por quê? Porque esse governo do anticristo, ele vai desejar, ele vai demandar isso. Então você vai seguir e escolher conscientemente, ou você não faz parte do sistema. Então isso já é uma identificação na prática. Hoje nós não temos isso. Nós conseguimos, o pessoal consegue ficar mais ou menos ali, vou na igreja, mas não sou muito bem de Jesus, né? Comportamentos meio banho-maria e tal, mas vai chegar uma hora que essa possibilidade ela não vai dar muito certo. Ou você é ou você não é, você está seguindo o Cordeiro ou não está. Ou você está pactuado com esse governo, esse sistema caído, mundano, terreno, bestial, ou você é contra ele. Então, quer dizer, não tem uma necessidade literal, apesar de eu acreditar que algumas indicações físicas podem não acontecer, porque já acontecem.
Já acontece, né? Mas não necessariamente a marca, no sentido de uma marca, né? Eu ainda continuo nessa dúvida nesse sentido, por quê? Por causa da paródia. Eu não acredito que os cristãos vão ter aqui marcado literalmente o nome do Cordeiro, não vai acontecer isso, tá? Agora, a distinção ela vai acontecer para mim. Enquanto 13:17, o dragão está parado, você lembra que ele está sobre o mar, a areia do mar, aguardando o surgimento da besta? Aqui, no capítulo 14, o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião. Você percebe as paródias. O Cordeiro é que está em pé, aqui, estar em pé, nós vamos ver aqui, é um ato militarizado, de conquistador, de alguém que vem com poder, está em pé, essa é uma postura militar. E ele está em pé ali, no monte Sião, lugar de reinado, onde todo mundo espera que o Messias, o rei Messias militar, reine do monte Sião. Todo mundo no Antigo Testamento. Existe uma tradição profética que espera que o Messias estabeleça o seu reinado a partir de Sião. É uma tradição. E ele está aqui, o Cordeiro, se colocando nesse lugar. Agora eu cheguei, eu estou em Sião, em pé. Quer dizer, eu vim governar. Chegou a hora, né? E isso é uma contrapartida do dragão que está também, da besta que também, né, está lá em pé, do dragão, perdão, em pé ali, né, sobre a areia do mar, como que se convocando, né, uma invocação, parece aquela coisa de filme, né, invocando a besta que sai do mar. Tanto é que essa besta, sim, ela é influenciada totalmente pela força do dragão. Há um debate, gente, considerável aqui, tá, teológico, sobre se esta cena, preste bem atenção, porque aqui o debate é profundo, né? Nós vamos caminhar para o que o Osborne entende, e que eu também vou caminhar para que eu entendo, porque faz sentido do que eu já venho entendendo em Apocalipse. Mas existe um debate, tá? Um debate considerável se essa Sião é uma cena terrena, se é o Monte Sião, lá de Jerusalém, de Israel, se é uma cena terrena, e que tem vários teólogos ali, que ele cita, inclusive, Sweet, Charles, Crodel, Michael Aune, inclusive é um bem conhecido que eu tenho citado aqui, ele vai para essa linha, ou celestial, se é uma Sião celestial, que também tem vários teólogos importantes que vão argumentar isso. Então, existe, para você ver a dificuldade teológica, gente, para a gente entender que não é tão simples assim, né? Escolhe uma aí, que não, é assim. Não, existe uma discussão teológica, argumentativa, linhas de interpretação. Então, não é tão objetivo assim, tá? Mas a gente vai tentar caminhar na linha do Osborne aqui. Então, as interpretações quais são? Olha lá. Argumentação para Sião celestial. O que argumenta-se aqui? Por causa da presença do Cântico Novo e do paralelo com Hebreus diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O que acontece ali em Hebreus? Hebreus está traduzindo todas as falas do Antigo Testamento, que chama Jerusalém e Sião, e dizendo que na nova aliança as promessas se cumprirão na Sião e na Jerusalém celestial. Essa é a linha que eu entendo. Por isso que a construção do segundo templo real, onde a glória vai habitar, é a igreja. Deus está construindo com pedras vivas. O povo de Deus, o novo Israel, está sendo construído na nova aliança a partir de Cristo, com judeus e gentios. Então, eu lendo o Novo Testamento, eu entendo que isso faz muito mais sentido, e eu entendo que Apocalipse está falando da mesma coisa. Mas isso é uma interpretação minha, né, que o Osborne segue essa linha também. Mas tem gente que não vê assim, e eu preciso colocar isso para vocês, para não achar que, né, a gente pode talvez estar errado. Isso é um forte argumento, pode ser emprestado a favor, então, da interpretação celestial. Interpretação terrena, alguns dizem assim: a menção aqui, que ele fala assim, ao som do céu, em Apocalipse 14:2, porém,
favorece a interpretação da cena terrena. Porque se o som está no céu, quer dizer que a pessoa estava na terra. Essa é a lógica que ele está usando, tá certo? Pois ela distingue o monte Sião do céu. Pronto, então é uma argumentação, você percebe? Coisas, detalhezinhos, não, eu acho que é isso. Por que eu prefiro a outra? Porque é uma interpretação coerente com o restante do Novo Testamento, coerente com a teologia paulina, coerente com a proposta da nova aliança, não é só uma questão textual, tá? Mas, vamos lá, tem outras aí, coisa ali, tá? Portanto, essa poderia ser uma interpretação, né, uma visão, aqui que Osborne ele tenta fazer um resumo das duas, conciliar. Ele fala assim, que isso poderia ser, olha que interessante, uma visão que vai antecipar o reino milenar do Cordeiro. Então isso quer dizer que é Sião terrena. Olha como ele trabalha, juntamente com os redimidos, ou talvez na Nova Jerusalém, apontando para a Sião celestial, no novo céu e na nova terra. Então ele faz um meio termo. Ele fala, não, vai ter um evento físico. Ele acredita que vai ter um evento terreno que envolve, de alguma maneira, a Jerusalém terrena e a Sião terrena. Só que isso é antecipatório, é só uma fase de transição para apontar o verdadeiro governo da Sião celestial e da nova Jerusalém que vai descer do céu. Pô, legal, né? Ficou um negócio ali, parece que... Por quê? Porque realmente nós vemos esses cumprimentos cíclicos nas profecias. Isso parece fazer sentido para mim, entende? Então eu também tenho essa tendência de ver isso. É o que Biel chama, e nós temos falado, do já e ainda não. Então a passagem aqui fala de alguma proporção terrena, porque já o reino de Deus chegou, mas ainda não, porque a Sião verdadeira e final é a celestial. Então há uma tensão aqui entre o reino milenar e a nova Jerusalém celestial que vai descer do céu, onde de fato o Messias vai reinar eternamente. Tá? Deu para entender como que eles veem? Não, nós estamos assumindo que é isso. Osborne entende, eu também assumo, mas não todos assumem. Por exemplo, você vai ter alguns teólogos idealistas que eles tiram essa literalidade também, tá? Projetando para o eterno chegando, você consegue conciliar. Mas você vai ter, por exemplo, o pessoal dos calvinistas, reformados, ele não crê nem em milênio. Literal, eles são, por isso que eles são chamados amilenistas. Não porque eles não creem em milênio, perdão, se eles vão me ouvirem aqui, eles vão me corrigir. Mas eles acreditam que não haverá um milênio literal para frente, que nós já entramos no milênio. Eles acreditam que nós já estamos no milênio, porque o milênio tem a ver com a nova aliança, com essa última fase final antes do novo céu e da nova terra. É assim, e eles tentam argumentar, e tem as argumentações deles. Eu particularmente não entendo assim, eu entendo que vai existir um reinado muito mais incisivo de Cristo antes do novo céu e da nova terra, que é o que Apocalipse vai chamar de milênio. Seja 1000 anos ou não, aí eu não advogo 1000 anos como literal. É 1000 anos, os números em Apocalipse não são necessariamente literais. 3 anos e meio não necessariamente são 3 anos e meio. 7 anos não necessariamente são totalidade de um tempo sob o controle divino. Então eu não entendo os números na sua literalidade, nem os 144.000. Porque ele está falando também de uma possibilidade, né, de uma totalidade do povo de Deus, em um número aqui, em multiplicações, que eu poderia entrar aqui, tá? Que não sei se ele vai tocar nisso aqui, mas vamos lá. Em outras palavras, há uma ênfase dupla então, vamos tentar resumir. Essa é uma cena terrena, então Jesus lá, o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião, é uma cena de Sião terrena, mas
que prenuncia uma realidade futura. Então, para Osborne, ele acredita que essa cena aqui é um prenúncio da vitória ainda a vir lá na frente do que vai ser relatado em Apocalipse, que tem mais a ver com o milênio do que ainda com o novo céu e a nova terra. Ele vai caminhar por esse caminho, tá? E eu vou caminhar com ele, porque como eu venho caminhando, essa tensão, já e ainda não, eu tenho percebido como funcionam essas coisas, e esses cumprimentos, por exemplo, 666, 666, já vimos que há uma grande possibilidade de ser Nero, para os primeiros leitores, mas sabemos que não é, no futuro. Então o que isso quer dizer? Que Nero era um tipo de uma figura anticristã e anticristo conhecido da época, cujo anticristo final, ele tem o seu modelo na figura de Nero. Então isso acontece o tempo inteiro. Então nós temos que entender que provavelmente eles, os primeiros leitores, conseguiram identificar quem era o número 666. Mas para nós, aquela identificação é só tipológica. Ela é um prenúncio do tipo do anticristo, da besta final que viria, ainda que virá. É assim que eu tento, eu tenho, partido por essa interpretação, e Osborne também, por isso eu me identifiquei muito com o comentário dele, porque ele consegue lidar com essas tensões, tá? E ele vai trazendo, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim, eu vou caminhar aqui. Eu gosto dessa metodologia dele, e isso tem sido muito bom para a gente equilibrar algumas coisas aí, que são polarizadas aí, tá? Olha só, portanto, o Cordeiro e os 144.000 posicionam triunfantemente sobre o monte Sião, apontando o prenúncio futuro, tá? Na tradição profética, preste atenção a essa informação, que eu já citei e eu quero ler. Na tradição profética judaica, Sião passou a significar não somente o monte do templo, que Sião, gente, era um monte do templo, um monte de Jerusalém, onde Davi constrói, minha mãe deve ter passado na fortaleza de Davi, onde ele constrói a fortaleza em ruínas de Davi, ele constrói ali o palácio dele, a cidade de Davi, chamada de cidade de Davi, exatamente. Todas as profecias messiânicas estão conectadas a esse lugar, porque o Messias reinaria e traria a lei de Deus de Sião. Então, na tradição judaica, profética, passou a significar Sião não somente o monte, mas também o lugar em que o Messias libertaria seu povo e reuniria novamente o seu povo para si, para governar sobre ele. É isso que Sião significa na tradição profética. Assim como Jerusalém era a capital de Israel, o Monte Sião deverá ser a capital do reino de Deus restaurado, que o Messias estabelecerá. Então, olha que interessante. Então, provavelmente haverá esse duplo cumprimento. Sião terrena, refletindo na época do milênio uma sombra da Sião celestial descendo do céu e estabelecendo o reinado eterno. Então Osborne caminha por aí, eu gosto e também estou caminhando por essa linha, tá? Como esse teólogo Aune, ele observa, a ideia de ficar em pé, o cordeiro está em pé, como eu disse, é uma metáfora militar e retrata o cordeiro como guerreiro divino, pronto para aniquilar a maldade no mundo. A gente vai ver isso também com o tempo aqui. Os santos são vistos como participantes dessa vitória, gente. Portanto, esse é o lugar de libertação e glória. Sião, então, se torna um lugar de libertação do seu povo, do povo de Deus, e glória do povo de Deus, que celebra a vitória dos santos, agora sobre a falsa trindade. Sabe aquela besta que estava perseguindo a igreja? Sabe aquela besta que estava matando os cristãos, os santos? Agora acabou a vez deles. O cordeiro está no monte Sião em pé, dando a glória para o seu povo, a vitória final para o céu. Olha que interessante, Conforme afirmado no comentário, lá no capítulo 7,
os 144 mil são a igreja, os que permaneceram fiéis a Cristo em meio à grande tribulação. Há uma ênfase primária e outra secundária. Primeiro, esses 144 mil representam os santos vitoriosos da grande tribulação, daqueles que foram perseguidos, foram cativos, foram torturados, e eles permaneceram fiéis. Então alguns entendem que esse número está representando essa quantidade de pessoas, mas de forma secundária também representa todo o povo de Deus em toda a história, os salvos. Então existe essas duas, pode ser as duas coisas, exato, gente, sempre pode ser as duas coisas, sempre pode ser as duas coisas, assim como essa Sião pode ser terrena e a celestial. Só não é o testemunho de Jeová, que eles advogam, né? Que só, vocês já pregaram para você, dos 144 mil, né? Que salvos. Então a interpretação deles é bem ruinzinha do texto, porque você percebe, não consideram toda a explanação do livro, não consideram as metáforas do livro. Então é muito complicado nisso. Aí pegar o texto assim, tirar e pincelar, né? Então essa é a pior interpretação. Então, esse outro teólogo, Florenza, chama os 144 mil de anti-imagem da besta e de seus seguidores. Os 144 mil têm em sua testa o nome do Cordeiro e do seu Pai. Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. A ideia da testa, já vimos, é de propriedade, pertencimento, né? De segurança. Não vou voltar a falar isso, que nós já entendemos. Então, vamos prosseguir a leitura aqui. Bom, estamos quase no final do horário aqui. Vamos só prosseguir para encerrar por hoje. Então, olhei, versículo 1. E eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Que Sião? Provavelmente um cumprimento terreno, com pessoas salvas, compradas. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Ouvi, João vê isso, ele vê o Cordeiro, vê os 144 mil, e agora ele ouve uma voz do céu, como o som de muitas águas. Eu falo que para entender isso aqui, né, o Ramalho já viu, não, a ida lá é só ir do lado das cataratas, lá que você vai entender o que é isso. Né? Sabe aquela foto, Ramalho, que tem as cataratas por trás aqui? É só ir ali, escutar o barulho daquele negócio, você vai entender o que está falando aqui. Aquilo é o som de muitas águas, né? Você vai entender a voz de Deus estando ali, é muito interessante, né? Ouvir como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas. Nós vamos ver tudo isso aqui detalhado semana que vem. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, olha que interessante, né? Somente quem pertencia, quem foi comprado por Deus, pelo Cordeiro, que podia aprender o cântico. O cântico não pode ser aprendido por quem não pertence a ele. Que interessante. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Olha só, outra característica desses 144. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Nós vamos ver isso aqui, tem umas complicaçõezinhas aí, né, no meio do caminho, mas a gente vai caminhar para tentar entender que provavelmente há também metáforas nessas falas. Do mesmo jeito que lá na carta que nós lemos lá atrás, a palavra porneia significava também idolatria. Na carta não era só imoralidade física, sexual, era uma imoralidade espiritual. Aqui a virgindade deles e a não macular com mulheres também pode ter a ver
com a não prostituição deles com aquilo que era entregue como idolatria, as divindades e tudo que estava lá. Então, isso eu já estou dando spoiler, né? Por quê? Porque faz muito sentido dentro da metáfora que está acontecendo, né, de imoralidade espiritual, que é o tema central de Apocalipse. É dar glória somente a Deus e não cair em idolatria ao imperador, nem ao reinado da besta, nem à Babilônia, nós vamos ver, nem beber o cálice da prostituição da Babilônia. Tem tudo a ver com as metáforas que estão acontecendo, tá? Então, mas eu dei o spoiler, fica aí, segura a onda para a gente voltar, bastante informação, a gente voltar a semana que vem e terminar esse bloquinho aqui. Do versículo 5 a gente continua. Embaixo nós vamos ver a mensagem dos anjos, ainda no capítulo 14. Existe uma colheita na terra, né? A gente vai ver, colheita da uva, e tudo isso com símbolos também e metáforas, para a gente entender o que está acontecendo nessa dinâmica aí, inclusive com a igreja, tá certo? Amém? Tranquilo? Deu para caminhar, não é? Então, eu acho que esse versículo 1 ficou claro aí, essa interpretação de Osborne, que ele vai caminhar nessa tensão aí do já e ainda não. Tudo bem? Vamos orar.